Nasci numa família boa, assim, entre aspas, porque às vezes meu pai era presente bastante, minha mãe também, mas às vezes havia tipo umas brigas entre eles, tal. Eu escutava, mas eu não sabia o que era, porque era novo, tinha uns 5, 4 anos de idade. Aí eu fui crescendo com isso, minha família era sempre unida, eu morava embaixo dos meus avós paternos, minha avó em cima. Sempre estava presente, eu almoçava na casa dela, minha mãe trabalhava, deixava eu lá, ficava tranquilo, tal. Até que no dia 21 de agosto de 2005, fui numa festa com meu pai, com a minha família e tal. Aí a gente tava tendo uma festa normal lá, aí foi que chegou uns bandidos lá. Chegou, começou a conversar, falou, pode continuar à vontade, mas a gente só quer dinheiro. A gente foi, ficou refém lá 4 horas lá, tal, continuando normal. Eu tinha acabado de sair do banho, fiquei deitado no colo do meu pai, não saía de lá, tipo, parecia que ele tava me protegendo e tal. Daí o cara falou assim, você quer ir dormir? Eu falei, não quero ficar aqui com meu pai. E, tipo, esse foi o tempo que eu vi, que foi o último tempo que eu tive com ele. Porque depois disso, a hora que a gente tava lá, eles foram reagiram. Meu pai mais os amigos dele que estavam lá. E nisso, eu, minha mãe e minha tia, correu pro banheiro arrastando. Foi e deixou um pouquinho a porta aberta, pra ficar vendo. Aí no meio de tudo isso, meu pai tava segurando o cara já, tirando a arma dele. Daí chegou um por trás dele. Daí atirou na cabeça dele, fez no olho dele na frente. O outro acertou no pulmão dele, aí perfurou o pulmão. Aí nisso tudo, eu vi tudo o que aconteceu. Daí eu saí de lá assim, vi meu pai no chão assim, morto, tipo, fiquei parado, tipo, meio que sem entender. Eu era novo ainda, eu tinha 8 anos, tava pra fazer 9 depois menos de um mês. Aí eu pensei já comigo assim, nossa, agora minha vida acabou, tá destruída, vou me desandar, agora vai virar só briga em casa. Aí minha mãe, depois de um tempo, queria sair, sim, para conhecer pessoas novas. Daí, como eu morava na casa dos meus avós, que era o pai do meu pai, eles não gostavam, tal, que eu ficava lá com eles e minha mãe estava curtindo, tal, saindo, para conhecer pessoas novas. Aí teve um dia que eu e minha mãe estava voltando para casa, a gente entrou, estava passando no corredor para ir para minha casa, que é embaixo. Aí minha avó foi, me segurou, o meu avô segurou a minha mãe e minha tia bateu na minha mãe na minha frente. Tipo, eu senti aquele ódio assim, ó, imenso dos meus avós, que eu tipo, nunca mais ia olhar na cara deles, não ia falar nunca mais com eles e tal. Aquele ódio assim, ó, me durou 7 anos, assim, ó. Eu vi eles na rua, só xingava de tudo quanto é palavrão. Mas sempre foi muito difícil durante esses anos que eu não tive meu pai, porque eu tinha que mostrar força para minha mãe conseguir seguir a vida dela. Porque eu fui o ponto de apoio dela e tal. Eu tinha que me mostrar forte. Aí depois de um tempo, meu primo foi, se converteu, ela foi no batismo dele, ela foi, falou que era isso que ela queria, aceitou Jesus para a vida dela, e mudou totalmente a vida dela. Aí eu fui também, fiquei meio assim e tal, nossa, muita bagunça, não é isso pra mim que eu quero não. Aí eu fui com um amigo meu lá do bairro, e me chamou para ir também. Aí eu fiquei com ele, eu fui e gostei. Aceitei Jesus na minha vida, não me arrependo disso até hoje, foi a melhor decisão que eu tive. E depois de um tempo eu me batizei, hoje é só alegria. Depois de um tempo, indo no culto, Deus tocando no meu coração para mim pedir perdão para meus avós, fui atrás dele, pedi perdão. Meu avô não quis falar comigo, mas pelo menos a minha parte eu fiz. A minha tia também não quis aceitar, ela falou, eu tenho medo de me machucar de novo. Eu falei, você não precisa ter medo de machucado. Se eu com 16 anos tô vindo aqui tendo a coragem de pedir o perdão, por que você com mais de 30 não quer me aceitar? Daí eu fui, peguei, abracei ela e tal, saí de lá, parecia que saiu um peso imenso das minhas costas. Depois disso, Deus só foi me levantando assim, ó, na presença dele, fui para acampamento, nossa, me transformou total, não falo mais palavrão, não brigo muito mais com a minha mãe. Antes era muito grosseiro com ela, agora, nossa, sou um amor com ela, abraço toda hora, falo eu te amo. Em relação ao meu pai agora, depois de um tempo assim que eu me converti, eu era mal ainda, ficava triste quando eu lembrava, ficava quietando no meu canto assim. Mas depois que eu fui pro retiro, depois da pregação do pastor Fabiano, mudou totalmente. Eu sinto que Deus é meu pai. Se ele quis levar ele, eu não posso fazer nada. Então, eu fui, agora que nem passou do Domingo dos Pais, eu estava tranquilo, porque eu tenho um pai, que é Deus, é a melhor coisa que eu tenho na minha vida.
agradecer por tudo que eu passei, por todas as tristezas que eu passei, eu só tenho a agradecer Ele, porque eu passei isso para transformar meu testemunho agora. Porque Ele sabia que eu seria forte, Ele já sabia, já tinha minha história escrita, Ele já sabia que eu ia vencer, que eu ia estar na presença dEle, que eu ia estar andando com Ele, que eu ia estar levando a palavra dEle para as pessoas. Eu conheci a verdade e a verdade me libertou de tudo que eu passei. E hoje eu tenho um Pai, que é Deus.